Ô, Natália, você, que é uma especialista, me diga o seguinte, nós estamos ficando mais caretas. Será que isso tem cura, Natália? Essa excessiva preocupação em patrulhar Hum, a vida íntima e a sexualidade, a identidade das pessoas, hum. ela diz muito. Bom, eu estou estudando psicanálise, né? Ela diz muito dos conteúdos que essas pessoas com os quais elas não Viveram em estão suas querendo vidas. lidar, com os quais elas não estão querendo E lidar. eu faço questão de fazer um parênteses, Natália, porque assim, não é nenhuma coisa partidária que nós estamos falando. Sim? Eu gosto muito de respeitar quem é conservador, quem Uhum. é mais acanhado e não quer falar desse assunto, mas nós estamos falando de uma coisa que é saúde mesmo, né? Nós estamos falando de políticas públicas, Políticas públicas, né? Quando a gente considera que, por exemplo, alguns tratamentos, algumas terapias não devem ser dadas a pessoas trans, por exemplo, a gente está falando Hum, de, né, de políticas sim, públicas. de preconceito, né? Exatamente. Então, eu acho que uma série de estigmas foram reforçados ou voltaram aí nos últimos anos, e acho que a gente precisa reconstruir esse Sim, caminho de uma sexualidade saudável, positiva, né? sim. Não confie em qualquer um, pois qualquer um é falador. Amor, 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 amor. Eu amei, não fui amada. Hoje eu sei o meu valor. Quais são as principais dificuldades de brasileiros e brasileiras em relação a esse tema, o sexo? No caso dos homens, tem muito a ver com desempenho, performance. Preocupação com isso. Vai para o sexo muito para desempenhar, para ter o recibo de se sou másculo, viril, Tá, homem mesmo, né? tá. E aí a gente vai falar, por exemplo, de questões como disfunção erétil, perda de ereção ou de Ah. ejaculação rápida, como os grandes fantasmas, né? Se eu Sim. viver isso, se eu passar por essa experiência, Eu a minha carteirinha de homem vai ser confiscada, né? O que é uma bobagem. É. E no caso das mulheres, em relação ao distanciamento, à falta de prazer, né? E metade das mulheres, como eu disse, tem dificuldade de chegar ao orgasmo no sexo. A falta de Metade. prazer, metade. E a falta de desejo, que tem tudo a ver com a falta de prazer. Quer dizer, se eu vou para uma relação sexual, e isso para mim é sinônimo de dor, de tédio, de alguma coisa que eu faço para agradar apenas o outro, eu não vou querer estar lá de novo com uma frequência que a minha parceria pode esperar de mim, entende? Se você quiser pode ficar, só que sem machucar. Nem precisa me perguntar. Eu tava na minha, cê apareceu do nada. Depois que começa não para. A gente tem uma defasagem absurda, né? Acho que ainda hoje de educação sexual mesmo, porque as pessoas têm essa ideia, Taz, de que falar sobre sexualidade é falar do ato sexual, e o ato sexual é uma parte da sexualidade, e acham ainda hoje que você deve ter uma conversa com aquele adolescente de 16, 18 anos, né? E que tá dado. A gente sempre tá passando uma mensagem mesmo que a gente não diga nada. Ou melhor, inclusive quando a gente... Principalmente quando Então, não diz. se eu não falo sobre sexualidade na minha casa, na minha escola, qual é a mensagem que eu tô dando? Isso é um assunto tabu. E Não se além disso, fala. onde que a pessoa vai ter uma fonte de informação? Onde, Taz? Onde? Na Aí é pornografia, fácil de né? imaginar, Na né? pornografia. Então, isso sim, hoje você tem pesquisas mostrando que o primeiro contato que se tem com pornografia explícita mesmo se dá aos 7 anos de idade. Porque a criança começa a ouvir aquela palavra que parece... É uma palavra curiosa, porque tá todo mundo falando, mas tem um... falando de um sexo, jeito disfarçado. né? Aí a criança nessa fase tá em alfabetização, processo de alfabetização, Hum. ela vai lá no oráculo dela, né? Na internet. Sexo. Aí ela vê aqueles links todos, óbvio que ela não vai ler, ela vai onde? Imagens, vídeos. Então, Que assim, doideira. essa é a referência.